Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um novo Crypto Live Club Session. Semana extremamente volátil à nossa frente aí, pessoal. BTC resistindo numa zona de suporte micro, altcoins mostrando fraqueza, dominância do SDT subindo e muitas coisas importantes no macro para a gente destrinchar hoje. Vou baixar um pouquinho esse volume. Se você achou que dezembro ia ser calmo, pessoal, eu tenho mais notícias para você, viu? Hoje a gente vai conectar tudo. A gente vai no macro, agenda macro, o Japão, Federal Reserves, dominância, liquidez e no final os 3 cenários reais para a semana: bullish, sideways e bearish. Então respira com calma, relaxa que hoje é domingo também, porque essa live não é para quem opera com emoção, pessoal. Isso aí. E não se esquece, né? Já sabe como é sempre, deixar o like, se inscrever no canal, segue a gente também no Twitter, porque as atualizações do mercado não param quando a live acaba. Elas estão sempre aí. E no Discord também, não esquece. Aqui a gente não vende sonho, a gente lê o mercado, tá bom? Vamos lá, como é que a gente tá nessa agenda hoje aí, né? Vamos começar pelo pano de fundo de tudo isso, né? Vamos aqui, eu vou dividir a tela para vocês. Só um minuto. Vou botar uma musiquinha mais calma, né? Que essa música era da entrada. Vamos lá, porque aqui é a agenda da semana, né? Porque o mercado não se mexe no vazio. Então vamos aí, ó, vamos olhar isso aqui direitinho. Segunda-feira, o Fed comprando mais de 6 bilhões de dólares em títulos do governo, título público. Terça-feira, dados de desemprego. Quarta, membros do FMC falando, né? Eles devem ter alguma conferência em algum lugar, sabe como é? Sempre quando fala tem aquele burburinho. Quinta, jobless claim. E sexta-feira, o Japão, que para mim é o mais importante da semana. Isso não é uma semana comum, tá bom, pessoal? É uma semana feita para caçar liquidez. E quando você vê Fed comprando dívida, enquanto oficialmente ninguém fala do QE, né, que é o Quantitative Easing, você precisa começar a ligar os pontos. O soft QE não vem com anúncio, ele vem com ação. Então ele está acontecendo já, pessoal. Certo? E aí entra o Japão. Vamos botar aqui no Japão, né? O Banco Central do Japão deve subir juros em 0,25 no dia 19 de dezembro. Isso assusta porque o Japão é o maior detentor de dívida pública americana. O mercado olha o histórico e fala: toda vez que o Japão sobe juros, o Bitcoin cai 20%, 30%. Mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta a todos aqui. O mercado se move por histórico ou por contexto atual? Hoje o mundo está endividado até o pescoço, juros altos não duram, liquidez sempre volta. Então cuidado com narrativas simples demais. O mercado adora assustar antes de decidir a direção. Se fosse só copiar o gráfico do antigo, do passado, tava todo mundo milionário hoje. Essa que é a verdade. Concordam comigo? Deixa aí seu like ou coloca no comentário do chat. Então é isso. Enquanto isso aqui, o mercado está fazendo o quê? Chop, lateral, Pac-Man, feio de operar, pouco volume, muito pavio, certo? Eu vou até botar aqui nessa notícia, essa aqui. A gente vê um dezembro lateral de 0,28% aqui, né? Então é isso, né? Shop lateral, feio de operar, pouco volume, muito pavio, muita gente sendo estopada. Final de ano é isso, pessoal. Institucional reduz o risco, varejo fica emocional e não é o período de heroísmo e nem de emoção, é o período de sobrevivência, de sobreviver até o final do ano, até a virada do ano. E aí entra a discussão mais profunda para mim hoje, né? O Grayscale que vem falando, dizendo que o ciclo de 4 anos pode estar mudando. ETFs, produtos estruturados, macro mais estável, menos euforia, mais maturidade. Isso destrói o sonho de quem esperava um topo parabólico mágico, com certeza. Inclusive eu era esse cara que gostaria que fosse igual a 2021, mas não é. Mas, entendeu? Mas eu acho que ele tá mas talvez, pode ser que ele esteja construindo algo melhor, um mercado mais sustentável. Talvez o ciclo não acabou, pessoal. Talvez ele só ficou um pouquinho que ele amadureceu, ele ficou adulto, né? Ele saiu da fase bebê incubador e agora tá virando adulto, seguindo pelas suas próprias pernas. Agora o que vamos parar de ouvir opinião alheia, né? Porque senão a gente vai passar aqui o tempo inteiro falando só de notícias e vamos olhar o que o mercado realmente fez, né? Vamos dar uma olhada aqui no que o mercado realmente fez aqui no Liquidation Heatmap. Mostra exatamente isso, né?
Eu vou até mostrar aqui uma liquidez sendo atacada de dois lados, tá vendo? A gente tem grandes liquidez aqui em cima e embaixo. Quem entrou atrasado foi liquidado, quem operou sem plano pagou e pagou o preço caro. Porque você vê aqui, ó, quem deve ter entrado agora, né? Quem entrou mais cedo deve ter sido estopado aqui. Com certeza esse fundo vai ser estopado antes do movimento real e também esse topo, porque o mercado ele não é amigo de ninguém, tá vendo? É isso aí. Não é que o mercado te odeia, pessoal. Não é isso, não é realmente isso. Só que ele não se importa com você e com ninguém. Ele tá aí só para liquidez, para tirar o dinheiro da sua mão e de todos os outros despreparados. Então, agora sim, vamos para o macro de verdade. Vamos só dar uma olhadinha aqui um pouquinho no macro aqui no Bitcoin, né? Nas últimas 24 horas, a equipe de Bull vem perdendo um pouquinho, né? Mas é coisa pouca. Hoje a gente não tá com liquidez muito grande, porque é final de semana. Final de semana acontece o quê, pessoal? A gente fala isso direto nas nossas lives. Baixa volume baixo, fica fácil para manipulação. Então essa queda ou a alta pode ser tudo uma manipulação para depois realmente decidir para onde é que o mercado... A gente tem uma média aqui que tá na balança bem negativa para os longs, né, e bem positiva para os bulls, mas nada demais, nada que a gente nunca tenha visto. Vamos aqui um pouco pro Fear and Greed, desculpa. Dá uma olhada de novo nesse Fear and Greed aqui, que não sai do extremo medo, né? A gente conseguiu sair do extremo medo e ir para o medo, mas a gente não sai dessa região de tensão, o que mostra exatamente o quê? O pessoal tá com medo, o mercado está indeciso de uma forma geral, o varejo não está com medo de investir, o institucional está no final do ano e está querendo tirar o risco, entendeu? É muita coisa que a gente precisa dar uma olhada. Mas é isso aí, vamos para o que interessa, vamos aqui para o gráfico do SDT, né? Vamos para o macro de verdade, né? O gráfico do SDT, o que é que está acontecendo? Tá igual tá subindo, né? Se tiver aqui no gráfico da semana, desculpa, eu tô no 15 minutos, vamos voltar aqui no gráfico da semana. É um gráfico que veio de uma correção, lateralidade, e agora está com cara com viés de alta, né? Depois dessa agressão. Está mostrando aqui um padrão oco, né? Ombro, cabeça e ombro, com o segundo ombro até ascendente, que é um ponto muito interessante. E todos esses pontos aqui dos ombros e da cabeça deram o quê? Um OB, um Order Block. Então, para mim, é um oco que está formando um order block aqui embaixo com viés de alta. Isso aqui, para mim, pode ser o quê? Pode ser uma alta, né? A gente está no gráfico da semana. Pode ser uma alta que ele quebre aqui, talvez até possíveis topos. Mas se a gente for no diário, a gente vê o quê? Um SDT que está com a tendência, um viés de alta muito forte, mas que agora entrou na fase dele de correção. Na primeira A, B, C, D, e talvez pode estar agora aqui explodindo, ou ele pode continuar nessa correção um pouco mais longa, entendeu? Até realmente dar um sinal de alta ou cair. De qualquer forma, se ele continuar nesse canal, isso vai ser um alívio para as altas, inclusive para o Bitcoin também. Falando em Bitcoin, vamos dar uma olhada aqui na dominância do Bitcoin, né? Que é o Bitcoin que vem segurando, né? Mostra uma defesa, esse é o gráfico do dia. Eu vou até botar aqui na semana, que muda muito a perspectiva da gente, né? A gente vê que esse gráfico vem de alta, mas ele teve uma queda muito forte e vem subindo lentamente todo esse período, desde 2023, vem subindo, e agora ele tem cara que ele perdeu o outro fundo, ele perdeu o antigo topo, e isso é meio negativo. Por quê? Porque depois daí ele mostrou sinal de defesa, verdade, ele não caiu antes, mas ele também não está mostrando sinal de força. Toda vez que ele está subindo aqui, o vendedor tá travando, tá deixando ele ir. E a gente consegue enxergar isso no micro, um pouquinho na micro. A gente vai caindo no dia. A gente vê que depois do lado de 10 de outubro, é isso mesmo, o Bitcoin vem só fazendo topos mais baixos, né? Tá fazendo fundos mais altos, criando uma cunha para mim aqui, certo? E que pode ser que esteja decidindo para cima ou para baixo. De qualquer forma, ele só está mostrando para mim que aqui é uma zona de defesa na qual a gente tem vendedor bem presente que não está deixando o preço subir, entendeu, pessoal? Para a gente ficar bem esperto. Vamos para Total aqui rápido, só para dar uma olhada. Total, por exemplo, ele vem também no viés de alta, tá? Fazendo a primeira correção dele com volume. Isso para mim pode dar espaço até para um possível canal de queda, ou uma cunha de queda, ou talvez o preço esteja fazendo uma reversão e continuando a cair, ou talvez seja só um pequeno bump, né? De qualquer forma, já tem muito tempo que ele está aqui embaixo, não tá mostrando reação para cima, talvez a gente tenha que esperar. Vamos ver no dia aqui, tá mostrando o quê? Bem lateralidade, né?
ele defendeu nessa área aqui, está tentando subir com um pouco de viés de alta, mas o volume está mostrando aí para gente que foi só um travamento e o vendedor apareceu aqui muito forte nessas últimas e não está deixando espaço para o total subir, né? Isso, então, total para mim significa o quê? Está igual ao mercado esperando decisão. Isso aqui é o mercado em pausa, pessoal. Não é um mercado morto. Não estou dizendo que acabou, estou dizendo que está em pausa, esperando. Talvez espere toda semana para dar uma notícia, esperando a notícia do Japão, para depois dar uma movimentação. É uma coisa que a gente tem que pensar. Mas vamos aqui, vamos no gráfico do Bitcoin, que é o que interessa, né? A gente veio aqui todo mundo hoje para aprender esse gráfico do Bitcoin, para dar uma olhada, para ver se a gente tem trade nessa semana, né? Tem coisa interessante. Mas é isso aí, vou mostrar para vocês agora o gráfico do Bitcoin. Vamos lá, a gente está no gráfico do Bitcoin diário, bem parecido com o total, caiu, se defendeu aqui até com volume, está com viagem de alta, mas não está com uma força, está defendendo bem, mas sem força para subir. Bem parecido também até com a própria dominância. Se a gente vier no micro aqui do Bitcoin, você vê que ele tem já um canal de lateralização bem grande aqui, no qual a gente tem um fundo que está até o presente momento bem defendido, e a gente tem outro fundo aqui, então criando duas ordens de order block, né? O primeiro order block aqui na faixa de 84 e o segundo order block aqui na faixa de 88, certo? E aí é o seguinte, para mim, esses dois pontos seriam pontos possíveis para entrar em long, tá? A gente pode depois mostrar para vocês aqui meu gráfico está todo rabiscado, mas a gente pode mostrar aqui para vocês depois uma possível entrada de long aqui, certo? Com uma saída nessa defesa aqui é melhor, eu não vou esperar sair aqui embaixo, porque ó, é muita descida, eu não estou a fim de ficar segurando essa posição, poderia, mas não estou. E com a saída rápida, tá? Fazendo uma análise aqui, ó, risk reward, né? Que é recompensa, risco-recompensa de 4,48, que é super interessante, tá? E se ele chegar aqui, a gente vai fazer uma parcial, claro, e talvez deixar uma teteia, deixar um pouquinho, para ver se ele bate aqui nessa faixa dos 96 mil, correspondendo, se eu não me engano, com o Liquidation Heatmap da semana, que a gente ainda tem liquidez na faixa dos 96 até 98 mil dólares. Isso aí é no macro, tá? Ah, não. Já liquidou. Não é que liquidou, ou talvez o pessoal realizou. Vamos ver aqui um pouco mais. E, pessoal, isso para mim é um ponto negativo, observando isso aqui agora para vocês aí, ao mesmo tempo, na live. Ah, pronto. É esse que eu tava querendo mostrar para vocês, entendeu? A gente tem uma liquidez ainda muito forte nessa área aqui, ó, em torno de 95 até 98 mil. Então, pode muito bem o preço ficar lateralizando nessa semana, nesse range aqui, ó, entre 82 até 95. Então, trade tem. A gente só precisa ter uma boa leitura e ver para onde é que está o mercado. É isso aí que eu tenho, né? Vou voltar aqui para o gráfico do Bitcoin, porque eu quero falar um pouquinho de Ethereum também. A gente tem Ethereum também um pouco na mesma função do Bitcoin. Nesse canal lateral que eu tô vendo aqui, ó, que eu tô monitorando depois de um tempo, vou tirar esse rabisco todo aí, deixar o gráfico limpo para a gente entender um pouquinho o gráfico no micro. Ele tá bem parecido com o Bitcoin, um pouquinho mais forte. Eu tô até, na verdade, num long em Ethereum, até mostrar aqui para vocês. Eu fiz uma parcial mais cedo aqui na faixa dos 3.129, tanto é que eu fiz um print. Posição pequena de final de semana, não foi mais de 100 dólares, tá? Mas, e agora eu tô nesse momento aqui, eu tô aqui com essa última queda, chegando a 4, com a mão mais leve, e tô cogitando agora entrar e continuar nessa posição, porque se o mercado dar uma reação amanhã e seguir bullish até a notícia no final da semana do Japão, que vai dar aquela queda forte nas sextas-feiras, como a gente já viu em todas as sextas-feiras aqui, eu vou começar a virar mãe de Ná, porque já tô prevendo já a possível queda na sexta, pessoal. E ainda estamos no domingo, tá? A semana nem começou ainda. Mas enfim, só para dizer para vocês aqui, vamos voltar para o que interessa, vamos voltar para o gráfico. E aí então, Ethereum também eu estou enxergando um longzinho aqui nessa faixa. Nada demais, nada que passe esse ponto aqui, certo? Ou até, vou deixaria aqui, fazendo com um stop aqui bem curto. Eu não aceito, se ele cair aqui, eu caio fora também junto. Significa que se ele perder os 3 mil, eu caio fora. E um short que está correspondendo com minha análise de risco e retorno, que é de 6,3. E eu tenho o hábito, vocês conhecem, de deixar sempre acima de 3, né, pessoal? Então é isso aí. Tenho essa visão. Solana
Solana, cara, a Solana, ela teve uma reação muito boa, tá? Eu vou tirar aqui toda essa. Ela teve uma reação muito boa nesses últimos dias, na sexta-feira. Só que Solana, para mim, é aquele token que ele tá tentando reagir, mas ele tá sensível ao risco. Então, quando o mercado tá muito instável, incerto, ele vai lá e cai. Olha que lindo, por exemplo, esse movimento que ela deu, né? Ela caiu, fez um ombro, cabeça e ombro no micro perfeito e estourou para cima. Ela tá com reação. O problema é que o mercado não tá positivo. Então, um altcoin como Solana, ela não consegue movimentar sozinha, entendeu? Como o Bitcoin, que é o rei, né? Mas vamos lá. Eu tenho agora aqui, vamos falar de cenários, tá? Vamos falar de possibilidades para a semana. Eu conversei um pouquinho aqui com vocês, né? Vou até botar aqui a foto do Liquidation Hitmap para vocês deixarem. Então é o seguinte, o cenário bullish para a semana é se a liquidez entrar, o SDT vai cair, o BTC vai romper o range lá de 96, 98 mil. Então tem um trabalho muito grande, tá, pessoal? Cenário bullish, essa semana a gente teria que ver o Bitcoin, sei lá, chegando a 100 mil, 102 mil. O cenário sideways é o que ele tinha, como eu falei mais cedo, e fica entre os 82 e os 98. Um cenário que continua aí, vai e volta, até na verdade cortando. Vamos colocar 94, que já é uma barreira de resistência bem vista, né? E bem forte. A gente já viu isso até com o Tunis na live da sexta-feira e da quinta-feira também. Na live da FMC, o Cinti falou sobre isso, do Funk. Mas é isso aí, continua nessa sideways entre 94 a 88, possivelmente 82, até o resultado do Japão, né, a decisão do Japão definitiva de aumentar a taxa de juros, ou o cenário bearish, que é na segunda-feira amanhã, abertura do mercado, perda do suporte micro, que é 82 mil, e busca de liquidez abaixo até os 74, que a gente já conversou isso até em outras lives, que tem esse 74 que a gente não esqueceu ainda, que é um ponto de grande liquidez. Vou botar aqui para vocês, aqui não dá para ver, mas eu vou botar aqui no gráfico do dia do Bitcoin. 74 é uma última defesa para essa última ascensão que bateu em all-time high. Então é possível que ele venha talvez testar aqui, que queria tirar essa liquidez aqui de baixo, que tem uma faixa de liquidez aqui, e talvez depois dar o bom bounce que a gente estava querendo lá para metade desse caminho, até 106, até 116 mil. É o que está, por exemplo, assim, a saída para os investidores, tá, pessoal? Seria o momento até para os investidores saindo. E falando em investidores, é o momento de falar com vocês, né, pessoal? Quem está frustrado porque não realizou o lucro nessa zorra desse ciclo. Você não está atrasado, certo, pessoal? Vocês não estão atrasados. Não tem nada a ver com a questão do time, entendeu? É a questão do aprendizado. O que vocês estão agora fazendo é aprendendo, entendendo como é que o ciclo funciona. Esse ciclo não foi feito para enriquecer rápido. Ele foi feito para eliminar a paciência. O institucional não destruiu os seus sonhos, como todo mundo fala. Esse ciclo é do institucional destruiu o sonho da gente. Não, não é isso. Ele só mostrou que eles eram frágeis demais. Só isso. Porque se o institucional tem a capacidade de destruir seu sonho, é porque seu plano não está forte, concorda comigo? Então você tem que fazer o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho, e para que você tenha todas as notícias de antemão, e ainda mais, participar da nossa mentoria que está vindo aí no começo do ano que vem, em 2026. Eu, o Tunis e o Marcelo estamos trabalhando duro aí nesse final do ano para criar uma metodologia de ensino, entendimento, compreensão básica do mercado financeiro, entendimento sobre o mercado da cripto, entendimento sobre blockchain, essa parte fundamentalista, que inclusive eu mesmo vou apresentar, e a gente indo se aprofundando para o trade, para a operação, para o mindset, para a disciplina, para o entendimento da análise técnica, que eu acho que a gente tem que estar preparada para tudo. Todo mundo aqui, como o Tony já conversou em outras lives, a gente vem do fundamentalismo, a gente veio, né, de investimento, pegando uma grana, colocando, investindo, estudando sobre a empresa, apostando que aquela empresa ia ter um resultado no final do ano interessante. E aí depois a gente começou a entender que não depende só disso, depende de várias coisas macros e também depende bastante da análise técnica. E aí nossa metodologia tem o curso 3, 4 e 5 que fala exatamente sobre isso. Muita análise técnica, muito entendimento sobre ação de preço, volume, é o que fala bastante, entendeu? Mas é isso aí. Quem sobrevive a esse ciclo não reclama do próximo. Então, se você está sobrevivendo só, não é legal. Eu sei que é muito difícil sobreviver, fica perdendo dinheiro o tempo inteiro, fica chateado, toda hora tá mudando de ideia. Então é aí que a gente está entrando, é isso que nosso canal está querendo propor para vocês, criar uma comunidade forte no qual a gente está explicando um método que está funcionando para a gente e que pode funcionar para vocês e vocês virarem parte do nosso grupo, entendeu? É isso que a gente está pensando.
Mas é isso aí, pessoal. O plano tá claro, o risco tá definido e sem pressa. Vamos lá, só dar uma olhada nos trades do final de semana. Eu já mostrei do Ethereum mais cedo para vocês. Eu vou mostrar aqui o short do Bitcoin, que está para 42%. Já fiz uma parcial, porque eu estou sentindo que o mercado pode ter uma reação aí até o presente momento. Mas estou com esse short aberto porque a tendência ainda é de baixa. Então os trades mais fáceis são esses aí. A gente vem com o melhor, que é o Solana. Solana, uma entrada linda, né? A 142,36. Se vocês verem isso no gráfico, é a coisa mais linda que tem, ó. 142, não foi isso? 142,36. É uma entrada muito boa, uma entrada aqui. Ah, foi mal que eu não estou dividindo a tela com vocês. Deixa eu botar aqui. É uma entrada nessa zona, certo? Aqui de cima. Ó, cá, essa zona aqui de cima, dessa lateralização mínima aqui. Então, se o viés for queda, né? Se for continuar essa tendência de queda aqui, eu tô bem posicionado, eu entrei num bom momento. Claro que eu gostaria que o preço se elevasse um pouco mais para poder entrar, mas esse é um gráfico diário, tá? Se a gente for destrinchar isso no micro aqui, buscar para 1 hora, a gente vê que a entrada foi legal. Foi a entrada aqui em cima, 142, tá vendo? Nessa confirmação, ele já entrou aqui com aporte 1, depois eu entrei mais, saí no parcial, aumentei minha mão aqui no 139 e aqui tô curtindo minha vida, feliz da vida. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que por hoje é só para fazer um resumo dessa live de hoje, que foi legal. É uma semana volátil na nossa frente, muita narrativa vem por aí, pouca confirmação. Quem ficar vivo agora vai operar com vantagens depois, certo? E se tudo isso que a gente está falando aqui fazer sentido para sua cabeça, deixa um like, se inscreve no canal e nos vemos na próxima, pessoal. Falou, é isso aí.